Aceitamos Deus na nossa vida? Ou Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo? No presente século, muito se tem falado em aceitar Jesus ou seguir Jesus. As pessoas falam, você tem que aceitar Jesus, ou eu vou aceitar Jesus. Mas Deus nos mostra outra visão. Deus, ele é soberano em tudo. E uma das suas grandes e maravilhosas soberanias é a predestinação, que é um ato de Deus escrever o começo, o meio e o fim da sua história. E quando eu digo a sua história, eu digo exatamente a sua história, a sua vida, os seus dias. Ou seja, a predestinação é você pré-ordenar algo. Perceba como isso é algo maravilhoso e talvez algo que você nunca pensou. Deus escreveu todos os seus dias quando nenhum deles havia existido. Vamos ler aqui em Salmos, capítulo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, aquilo que Deus pré-ordenou, ninguém modifica. O que tiver que acontecer na sua vida vai acontecer. Por exemplo, eu era da religião, passei anos e anos debaixo dela. E hoje eu não posso me questionar do porquê Deus permitiu isto. Do porquê Ele permitiu com que eu fosse enganado por anos. Só que hoje eu descanso nisso, pois sei que era assim para eu ter passado pela religião. Já estava tudo escrito e determinado antes da fundação do mundo. Os meus dias já estavam escritos. Assim como também estava determinado, estava escrito os dias em que a graça chegaria finalmente em minha vida. Graças a Deus por isso. E é por isso que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13. Quem poderá endireitar o que ele curvou? E eu te respondo, ninguém. Ninguém é capaz de endireitar aquilo que ele curvou. Então, é interessante saber que Deus conhece o começo e o fim da história, como descrito em Isaías, capítulo 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Até mesmo Jeremias foi conhecido por Deus antes dele nascer aqui na terra. Não sei se você já sabia disso. Ou seja, antes de Jeremias nascer, Deus já tinha constituído ele a profeta. Isso está descrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Perceba como isso é algo lindo.
Antes de Jeremias nascer, Deus já tinha constituído ele a profeta. Isso é incrível demais. Espero que assim como eu estou me alegrando com esta maravilhosa revelação, que você também venha se alegrar. Outra coisa muito interessante é que o sangue de Cristo foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo também. Olha que lindo! O sangue de Cristo foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Então, aquele sangue de Cristo que nos reconciliou, que nos justificou, que nos livrou do pecado, esse sangue já estava predestinado para cumprir tudo isso que eu falei. Vamos ler aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Mais uma vez, perceba como isso é maravilhoso. O sangue de Cristo foi predestinado e na morte dele, consequentemente com a ressurreição, tudo isso nos foi manifestado e revelado. Assim também como antes dos tempos eternos, isto é, antes dos séculos, antes da fundação do mundo, Deus também já tinha nos dado um propósito. E, consequentemente, assim como antes da fundação do mundo, ele nos deu um propósito, ele também nos salvou e, consequentemente, nos predestinou. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Perceba como é lindo. Deus, ele nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas pela sua própria determinação. Então, você está aqui nesta terra cumprindo uma santa vocação. Tu estás cumprindo um propósito determinado por Deus antes dos tempos eternos. E para deixar isso bem claro na sua mente, olhe Romanos, capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E o mais lindo de tudo isso é que Deus, por amor de nós, nos predestinou. Ou seja, Deus nos predestinou em amor. Efésios, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, é por meio de Deus
que temos tal convicção? É por meio da graça que nos foi revelada que temos esta convicção. É por meio da graça que temos o entendimento de que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E digo uma coisa para você: aprove a Deus nos revelar estas coisas. Nós só temos esse entendimento, só temos esta revelação porque Deus quis com que a gente tivesse esta clareza na mente. Foi vontade dele. Então, aprove a Deus nos revelar estas coisas. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A graça, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem, você que está ouvindo essa mensagem, saiba que a graça, ela nos foi concedida pelo Pai gratuitamente. Foi vontade dele nos dar este conhecimento, esta revelação. E como foi gratuitamente, devemos ser gratos a ele todos os dias da nossa vida. Então, para finalizar, não tem sentido algum aceitar Deus nas nossas vidas, ou como diz uma canção, eu escolho Deus. Ele nos escolheu, ele nos elegeu, ele nos predestinou, nos deu um chamado, uma santa vocação, isto é, um propósito. E ele nos enviou para esta terra para cumprir um propósito estabelecido por ele.